sobre os reinos animais, né, suas características. E então a gente vai adiantar o assunto para que não ficamos dispersos, já que, como eu falei logo no início também sobre peixes, aves, anfíbios, mas depois a gente vai passar um trabalho referente a eles. Nós vamos estudar agora sobre a diversidade das plantas, certo? Vocês viram desde o infantil, Fundamental 1, que tem plantas aquáticas, terrestres, aéreas, não é isso? Hoje nós vamos estudar as características das plantas com um pouco mais de profundidade, certo? As plantas, vocês sabem, elas são autotróficas, que elas produzem seu próprio alimento, elas fazem parte do reino Plantae, né? E é formado por uma grande variedade de plantas, de organismos. E o Brasil é um dos países com mais diversidade vegetal, né? Devido à nossa floresta amazônica, o nosso Pantanal, o nosso Cerrado, a nossa Caatinga, porque vocês sabem que tanto no Cerrado, na Caatinga, né, existem plantas, né? Assim como na região de seca, né? Existem as plantas de acordo com o seu ambiente, né? Seu ambiente, seu ecossistema, certo? Então vamos lá. Existem plantas frutíferas, existem plantas que servem para medicina e existem plantas que servem para a fabricação de móveis, utensílios domésticos. Vamos começar a trabalhar de uma por uma, certo? Vamos estudar hoje as briófitas. Quem são as briófitas? São plantas que vivem em ambiente terrestre, geralmente são pequenas, certo? E a gente vai entender as características delas serem pequenas, tá? Elas são mais conhecidas como muscos. Os muscos possuem pequeno porte porque eles vivem em locais úmidos e não têm raízes verdadeiras, ou seja, são pequenas raízes. Se vocês forem naquele que a gente chama de lodo e puxar, vocês vão ver que elas têm pontinhas, e essas pontinhas são as raízes dela. Como ela está em ambiente já úmido, ela não precisa estender suas raízes, né? As raízes dela são muito pequenas, muito frágeis. Então, como ela também não tem canal condutor da água, a água é transmitida de célula a célula, isso impede o seu crescimento, por isso que elas são muito pequenas, tá? E eles se reproduzem de forma muito específica. Elas podem ser masculinas ou femininas, certo? As diferenças entre elas são pequenas, microscópicas, na verdade. Mas uma produz células reprodutoras masculinas e a outra células reprodutoras femininas, ou seja, ela tem o macho e a fêmea, podemos dizer assim para ficar mais fácil, tá? Quando chove, os pingos de água podem espirrar de um músculo masculino para um músculo feminino, levando consigo células reprodutoras. Ocorre então o tipo de planta feminina. Ocorre então no topo da planta feminina fecundação, isto é, a união das células sexuais masculinas e femininas, também chamadas de gametas. Vamos lá, por ela ser pequena, os polos dela, ela tem masculino e feminino, tá? Aí a água da chuva respinga e ali pula. Quando a água da chuva respinga e pula, leva consigo as células, né? E aí cai no sistema reprodutor feminino dessa planta, e aí ela se reproduz formando os gametas. A célula formada pela fecundação é denominada zigoto. Bora lá. A célula formada, zigoto. E passa a se desenvolver sobre a planta feminina, formando uma haste como uma cápsula na ponta. Depois de amadurecer, essa cápsula produz esporos que serão lançados para o ar caindo no solo, né? Ela lança. Se esse solo tiver as condições adequadas, nos músculos masculinos e femininos se desenvolverão, tá? Observe que a reprodução de um músculo obedece o ciclo em que as pequenas plantas verdes dão origem, a haste com a cápsula e estas pequenas plantas verdes, né? Tem aí na página 208 uma figurazinha mostrando, mas se vocês conseguirem observar, vocês vão ver. E aí vamos para o segundo tipo de plantas, as pterodófitas. Primeiro foi as briófitas, agora as pterodófitas. São plantas abundantes, principalmente em áreas tropicais, como o Brasil, né? Exemplo das pterodófitas são as avencas e as samambaias. Eu acho que todo mundo conhece uma samambaia, ou a maioria de vocês conhece. As pterodófitas crescem geralmente em ambientes úmidos, pois mesmo vivendo em terra firme ou sobre galho de árvores, necessitam de águas para a reprodução, como os musgos.
Comparando a pteridófita com a briófita, percebe-se que as pteridófitas têm tamanho bem maior e possui raiz, caule e folhas. Vamos lá. Ela já é uma planta mais completa, certo? As briófitas é uma planta que não é tão completa, mas as pteridófitas é um pouco mais completa. Percebe-se que as pteridófitas têm tamanho bem maior, possuem raiz, caule e folhas, chamadas frondes, além de vasos condutores da seiva. Por isso cresce bem mais que os musgos, né? Ele possui vaso. E aí, como é que as samambaias se reproduzem? Vamos lá. A samambaia possui raiz, um caule semi-enterrado e folhas longas. Cada folha é dividida em foliolos. Do latim, pequena folha. Vamos lá, é aquela tirinha com a folhagem, né? Uma folha e várias folhinhas. Então, quando a gente pega umas pteridófitas, não é aquela partezinha pequenininha que é as folhas, não. A folha é aquela parte toda, né? E aí são foliolos. Alguns dos foliolos possuem na face ventral, ou seja, embaixo, uma série de estrutura denominada soros, dentro do quais são produzidos milhares de esporos. Esses são lançados e atingindo o ambiente adequado se desenvolvem. Então vamos lá, ele tá lá, a folhinha, embaixo tem umas bolinhas que vocês podem ver. Essa bolinha se solta e produz outras plantas. Aqui tem um esquemazinho na página 209 dessas plantas. Aí vamos para as plantas gimnospermas. Vamos lá. Primeiro, briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Assim como as angiospermas, são plantas mais complexas, ou seja, possuem raiz, caule, folhas. Essas folhas são em formas de agulhas, sementes e os órgãos reprodutores bem desenvolvidos, os estribilos, os pinheiros, as sequoias, as araucárias e os ciprestes são exemplos de gimnospermas. Vamos lá, essa planta é um pouco mais desenvolvida, ela já possui o sistema reprodutor bem definido, né? E ela já tem folha, raiz, caule, folhas, flores. Algumas, as flores, elas são bem desenvolvidas na questão reprodutiva da planta, porém ela não tem estrutura, né? De flores, mais ou menos. Vamos aprender um pouquinho. As gimnospermas são plantas de grande porte. Algumas sequoias nos Estados Unidos chegam a ter 100 metros de altura. No Brasil, as gimnospermas são mais encontradas no sul, por estarem mais bem adequadas a climas frios, né? Gimnosperma é mais dos climas frios. Aí tem aqui um esquemazinho da gimnosperma, do pólen, como ela se reproduz. Leiam, gente. Vamos lá, ó. A gimnosperma, a fecundação pode ocorrer sem a necessidade de água. O zigoto, assim formado fica envolvido por tecidos nutritivos e esse conjunto é denominado semente. Portanto, a semente se desenvolve do óvulo fecundado. No pinheiro do Paraná, ou araucária, desculpa, tá, gente? Essa semente é denominada pinhão, do qual comemos a reserva alimentar do embrião. Então, olha, ela não possui flores, ela possui justamente os frutos, que são o zigoto dessa planta, tá? E a angiospermas, aí vamos lá. Denomina-se o ambiente terrestre, possui raiz, caule, folha, produz também flor, semente e fruto. É uma planta completa. Vamos lá, angiosperma é a planta completa. Os frutos são exclusivos da angiosperma, só tem a angiosperma que possui frutos. Por exemplo, a manga é uma planta angiosperma, tá? Entre elas podemos citar laranjeiro, o trigo, o milho, o arroz, o feijão, a batata, o abacateiro, o tomateiro, o cafeeiro, a soja, a mangueira, né? A mangueira. Os frutos protegem as sementes e também ajudam na sua dispersão. O grupo da angiosperma compreende as monocotiledôneas e a dicotiledôneas. Gente, hoje eu tô quase não falando. Uma importante diferença entre as monos e a dis está na semente. Enquanto as monos têm apenas um cotiledone, as dicotiledôneas possuem dois, ou cotiledones, com estrutura que armazenam materiais nutritivos e alimentam o embrião.
São as plantas complexas. As angiospermas serão estudadas detalhadamente nos próximos capítulos, como diz aqui, certo? Por quê? Porque, vamos lá, a briófita, ela não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem estrobilhos, não tem flores, não possui sementes, nem possui frutos, né? São plantas pequenininhas. As pterodófitas possuem raiz, possui caule, possui folha, não possui estrobilhos, não possui flores, não possui sementes e não possui frutos. As gimnospermas possuem raiz, possui caule, possui folha, possui estrobilho, não possui flores, mas possui sementes. A angiosperma é a mais completa. Ela só não possui estrobilos, mas ela possui o restante de todas as estruturas, né? Então, agora vocês vão responder a página 215 do nosso livro e a 216, certo? Respondam. Se tiver alguma dúvida, faça-nos saber. Beijos, até mais tarde. Tchau, tchau.